Olá, boa tarde a todos os alunos. Mais uma semana que está terminando, né? Hoje é o último dia do segundo bimestre e eu quero agradecer primeiramente, né, a vocês alunos que se dedicaram bastante nessas aulas remotas. A gente sabe que não é fácil, né, estudar em casa, que sem a explicação muitas vezes fica difícil e a gente estando longe, por mais que a professora passe vídeos, passe as explicações, mas não é a mesma coisa da gente estar na sala no dia a dia. E agradecer também aos pais, né? Principalmente esses pais comprometidos, que ajudaram vossos filhos, que sem não medir esforços para mandar todas as atividades para que seus filhos tenham nota, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar, se diz que é mês que vem, quando vai ser. Mas então assim, eu agradeço muito aos alunos que se dedicaram e esses pais também, porque sem a dedicação, né, a cobrança do pai, o filho não vai para frente, né? E esses pais, né, com certeza, esses alunos vão colher bons frutos no futuro, tá? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Então, hoje eu vou fazer a correção do que foi passado essa semana, tá? Português continua a mesma coisa, né? Que é o livrinho do conto de assombração, que é a atividade, né, que tá no EMAI, aqui no Ler e Escrever. Não repara o livro da professora, porque é cheio de papel mesmo, né? Que o professor guarda um monte de coisa. Então, que é a atividade 4B, escrevendo um conto de assombração, que é o que? É vocês produzir um conto de assombração, fazendo um livrinho, né? Com que? Capa, título, né? Ilustração do desenho, nome do autor que é vocês. Depois, na capa seguinte, fazer a dedicatória para um familiar, para alguém que, né, ajudou vocês até hoje na vida de vocês. E aí, depois, na página seguinte, começar, né, a narrativa, utilizando o discurso direto, né, que é quando o personagem fala, que utiliza 2 pontos, parágrafo, travessão, usa ponto de interrogação, usa ponto de exclamação, vírgula, né? E a narrativa, né, o discurso indireto, que é o narrador contando a história. Sem esquecer que quando a gente começa um livro, a gente, no caso de conto de assombração, a gente não vai colocar era uma vez. Aqui mesmo na planilha de apresentação, aqui até fala, ó, como você apresentou, né, utilizou o início, ó, as expressões, como em um certo lugar, aí você vai colocar o lugar, né? Por exemplo, em um certo lugar, em um certo sítio, em um certo salão, em um certo cômodo, em alguma coisa. Naquela noite, né, pode colocar até um dia da semana que aconteceu, tá? Era um local escuro, naquela avenida. Você vai começar da forma de vocês, sem começar com era uma vez, que nem a professora explicou. Isso daí são contos, né, de princesa, que fica, era uma vez a princesa, então não vamos colocar. Conto de assombração, a gente tem que já começar colocando assim um pouco de suspense no conto, tá? Então, a gente não vai utilizar palavras romantizadas, tá bom? Então, vamos fazer. Depois vocês podem contar um pouco a história, depois vocês vão colocar o personagem, vai descrever como é o personagem, cada personagem, que não é um só, né? Nunca vai ter uma pessoa só. Vai ter que ter pelo menos 2 pessoas, a assombração, o fantasma, e a pessoa, né, viva, que tá vendo essa assombração. Então, tem que ter no mínimo 2 personagens. Então, vai falar como que ele é, tempo e o lugar, que é isso que está falando. O tempo é anos atrás, é um dia da semana específico, né? É à noite, é de manhã. E o lugar, onde aconteceu? A gente tem que saber o que lugar, porque tudo que a gente lê, a gente imagina, né? Então, você me contando, mais ou menos, eu já vou fazendo uma imaginação daquilo que você está falando, né? Você fez um suspense, no caso, teve um mistério que teve que se revelar, né? Fizeram esse mistério, quem fez, revelou no final da história, fez com a letra maiúscula o começo dos parágrafos,
utilizou boas pontuações, né? Vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, aspas, quando precisa, e todos aqueles sinais de pontuação que a professora já passou várias vezes. Utilizou a letra legível, né? O que é letra legível? Uma letra que outra pessoa possa ler, que ela possa compreender aquele texto que você fez, aquele livrinho, tá? Terminando o textinho, vocês vão fazer a biografia de vocês. Então, lá, né, a Adriana, que nem eu sempre falo, né, que é eu, Adriana Martins da Silva, estudo no 5º ano, da Escola MF de Ouro Oeste, nasci em Paranavaí, moro com os meus pais na cidade de Ouro Oeste, e posso colocar um hobby, que é algo que eu gosto de fazer. Só para quê? Para o leitor, ele conhecer um pouco a sua história. Quem já fez o livrinho vai vir para essa autoavaliação. Lembra que a professora já falou? Na página 221. Essa autoavaliação, vocês vão se autoavaliar do que vocês fizeram. Você colocou o título? Sim? Não? Ou eu preciso rever? Tá? Não é o que a professora acha, é o que vocês fizeram. Vocês concordam? Vocês colocou o título? Sim. Ah, eu não coloquei, esqueci. Então coloca não. Vou lá e vou colocar. Ah, preciso rever, aquele título não deu legal. E fora as outras coisas que a professora já explicou durante a semana toda, tá? Essa, então, foi a atividade que a gente ficou para a semana de língua portuguesa, tá? Depois vai ter o dia da entrega do material do 3º bimestre, e aí os alunos vão mandar, né, para quem for lá buscar, o livrinho para a professora, tá bom? Aí vai valer como nota de português, né, também, para o 3º bimestre, tá certo? Aí a gente também já vou fazer rapidinho a de história, porque depois eu vou ficar sozinha sem ninguém para me ajudar a fazer a atividade. Aí na segunda-feira também a professora passou história para vocês, né? Quer ver? Deixa a professora olhar, que a professora tem um monte de matéria aqui. Tá. História. Aí, foi na onde? No livro A, certo? Foi atividade de história. Qual a página, gente? 132, 133 e 134. Lá tá falando sobre patrimônio histórico e cultural. Aqui tem uma expressão, né, cultural brasileira, é uma música de dança, tá? Que é o frevo. Essa aqui é uma música do frevo, que quem chama o frevo, interpretada pelo Claudionor Germano, tá bom? Então, o frevo, ele é um patrimônio histórico-cultural, porque a dança dele, a dança e as músicas, elas se tornaram tipo um carnaval lá no Recife. Então, muita gente vem de outros países para curtir o frevo, tá? Então, ele é um patrimônio cultural imaterial. Depois a professora vai explicar para vocês o que é imaterial e material. Todo patrimônio, quando é imaterial, é algo que nós não podemos tocar, tá? Por exemplo, o frevo eu vou tocar em mão? Eu vou pegar o frevo? Não, mas eu vou ouvir, eu vou dançar, eu vou curtir. Mas ele é um patrimônio histórico e imaterial, tá? Aí aqui, né, tinha umas perguntinhas, aí o frevo é muito popular no Carnaval de Recife desde o século XIX. Você já viu alguém dançar um frevo? A resposta é pessoal. Sim, não. Quem viu pode contar como que foi a experiência. Aí 2, na sua opinião, por que é importante preservar esse tipo de tradição cultural no Brasil? Por que é importante preservar esse tipo de tradição? Vocês vão colocar. Eu, né, como no meu modo de pensar, eu acredito que é importante, porque é uma tradição que vem do Recife há anos, há muitos anos. E como diz, é a diversão da população de lá do Recife. Vem pessoas, então, ela ajuda o quê? No comércio, né? Então, vem as pessoas de fora, ajuda financeiramente no comércio. Então, várias coisas acontecem quando tem um patrimônio, as pessoas querem conhecer,
né? Tudo que é um patrimônio a gente quer conhecer, tá? Aí depois vocês vão responder o que vocês acharam. E aí, em sua cidade ou região, há alguma manifestação artística que poderia ser considerada patrimônio pelos moradores do lugar? Bom, aqui em Ouro Oeste, nós não temos, né, um patrimônio cultural, né, que é, no caso, tá falando aqui de patrimônio artístico, tá? Então, artístico quer dizer uma dança. O que a gente tem aqui? Tem o carnaval, que o carnaval ele veio da Bahia, né? Na realidade, ela veio do Rio de Janeiro, pelos negros, que começou o carnaval. Mas aqui nós não temos nada específico, tá? Aí a professora foi para vocês estudar aqui, ó. Patrimônio materiais. Até coloco prova, porque vou fazer um simulado com vocês, agora no terceiro bimestre. Então, vocês, qualquer coisa, até já riscam aqui, ó. O que é um patrimônio material? Como os grupos sociais que nela vivem, as cidades também têm história. Ó, toda cidade ela tem o quê? Uma história. As suas construções, os aspectos das ruas, a organização dos seus bairros e até os mesmos seus problemas que estão ligados à sua história, tá? Então, tem cidade que ela é totalmente organizada, as suas construções, e tem lugares que não, tá? Então, ó, quem vive em uma cidade nem sempre percebe que as ruas e as construções que nela existem pode contar como a cidade se formou e se modificou ao longo do tempo. Veja exemplos da cidade do Recife e de Olinda, no estado do Pernambuco. Então, no estado do Pernambuco tem a cidade de Olinda, que é essa daqui, ó. Olha como que ela era, né, antigamente, as casas todas parecidas, né, todas as telhas marrons, as cores todas assim beges, as casas, não tinha colorido, tá? E olha a cidade de Olinda, é extremamente diferente. Lógico que também é algo que tenha diferença do tempo. Essa aqui, ó, essa de Olinda, que foi tirada essa foto, foi lá, ó, em 1878. Então, Olinda mudou muito, né? Olha agora ela, como que ela está, tá? Olha só, bem colorida, bem arborizada. Lá no fundo vê o mar. Olha as construções de prédio. Aqui tem construção de prédio? Não tem, tá? Então, você vê construção do prédio, a gente não consegue o mar lá no fundão. Mas aqui a gente consegue ver o mar, as casas bem coloridas, tá? Então, foram em épocas diferentes. Porém, se vocês também perceber, ó, ela ainda manteve algumas estruturas de casa, tá? Mas a cidade cresceu. Então, o que que é quando a cidade cresce? Começa a ter o quê? Mais construções e outros tipos de construção, como edifício, tá? Museu, né? Parque de exposições e várias outras coisas. Então, ó, aqui na pergunta da página 133, as imagens acima mostram a cidade de Olinda e Recife em diferentes épocas. Essa aqui foi tirada em quando? Em 1878. E essa daqui? Em 2015, então presta bem atenção também para fazer a leitura do lado das fotos. E, ó, em seu caderno, faça um quadro com as permanências e as mudanças que ocorreram nas paisagens. Que é permanência, tá? Ó lá, ó, os casarões antigos, tá? Os casarões antigos continuam, tá vendo? Os casarões, ó, a diferença foi que deu cor. Às vezes até porque naquela época as máquinas também não tinham, né, essa forma de dar cor, né? Era tudo preto e branco. O que continuou? Então as casas, né, antigas, as palmeiras, olha o tanto de palmeira que tinha. Continuou as palmeiras, tá? Vocês vão olhar, tá? E o que teve de mudança? Que nem a professora, olha lá, ó, o prédio construído na orla do Recife. Aqui tem prédio? Não, antigamente não existia prédio. Hoje em dia, vai lá em São Paulo, olha o tanto de prédio. Ouro Oeste tem prédio? Não, mas pode ter um dia? Com certeza. Então, é a mesma coisa da gente pegar,
né, ir lá na prefeitura e pedir uma foto antiga do Ouro-Oeste, como que ela era, e ver como que ela era hoje. Então, modificou a praça, modificou as ruas, modificou a igreja. Então, várias coisas foram modificadas. A cidade cresceu, as ruas foram todas asfaltadas, coisa que antigamente não era. Então, todas as cidades, elas têm as suas modificações. Porém, ela guarda algum patrimônio. Então, lá em Olinda, ela também vai ter guardado o patrimônio. Qual o tipo de patrimônio que ela guardou? São os casarões. Tá? São os casarões e o quê? Que é material, é o casarão, que vocês olhar, continua alguns casarão, só mudou a cor, tá? E tem no imaterial o frevo. Então, material, tá? Você vai olhar lá, que é os casarões, e no imaterial o frevo, tá? Isso aqui é lá em Recife. Olha aqui agora, no Pelourinho. Aqui, ó. Esse aqui, o Pelourinho, é lá na onde? Em Salvador, né? No estado da Bahia. Então, ó, hoje em dia as pessoas vão lá, vai se atrai, porque lá tem, né, carnaval, é um lugar gostoso de passear. Porém, antigamente as pessoas, eram escravizadas, que fugiam porque eram castigadas lá no Pelourinho. Então, isso aqui, que hoje em dia é um lugar de diversão, antigamente os negros eram castigados, eles apanhavam. Isso aqui, esses casarões, era de quem? Dos ricos. E os escravos ficavam nas ruas, eles apanhavam, né? Lembra, vocês já assistiram alguma novela que mostra eles levando chicoteada nas costas? Isso é verdade, tá? Então, o que aconteceu de mudança no Pelourinho? Antigamente, ele era dominado pelos portugueses, né? Que usavam os escravos, tá? E os castigavam. Hoje em dia, ó, ela manteve os casarões, só que ela modificou o quê? As cores, deu mais alegria. Ela é um patrimônio histórico também, o quê? Material, porque, ó, prédio, eu não consigo pôr a mão nesses casebres. Se eu for lá, eu consigo colocar a mão. Então, é material. Tudo que é material, eu ponho a mão, tá? Então, aí o que fala lá, ó? Algumas cidades, ou partes delas, ainda conservam conjuntos arquitetônicos. O que é arquitetônicos? Por exemplo, pensa que uma pessoa que fez arquitetura, o que ela faz? Ela desenha casas, ou ela mantém o mesmo desenho da casa, tá? Uma casa que de repente foi destruída. Então, ela mantém toda a estrutura arquitetônica igual era antigamente, ela tem que manter, tá? Ela só faz o quê? Eles fazem, né, uma manutenção, mas para deixar a tradição, para não mudar a tradição desses lugares, tá? Então, ou monumentos isolados construídos em outros tempos que hoje possuem valor histórico e cultural. O que é valor histórico? De repente, por exemplo, tem um escritor, né, que ele foi muito famoso lá no passado, e naquele lugar onde ele morou, ele deixou vários livros, e aí vem o governo e tomba, tá? Esse lugar. O que é tomba? Ó, de acordo com o IPAM, os bens tombados, eles são de móveis ou imóveis, que são conjuntos urbanos, edificações, coleção e acervos. Acervos, por exemplo, de livros, de ossos, por exemplo, de pinturas, tá? Equipamentos urbanos, infraestrutura, paisagem, ruína, jardim. Então, o objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição ou a sua mutilação. Então, o que aconteceu aqui no Pelourinho? Por mais que tinha uma história triste, mas eles tombou esse bem cultural e ele impede a sua destruição. Para quê? Para que as gerações futuras, elas vão lá, ver como que era e relembre, conheça a história antiga. Teve uma história triste? Teve, mas ela hoje tem uma história alegre, tá? Então, ele mantém esses monumentos, tá bom? E a gente é material porque a gente vai lá e toca nele.
Tem aqui também, ó, o Casaril Colonial, que é de, ó, puro azulejo. Olha que coisa mais linda, que foi pelos portugueses, tá? Lá em São Luís do Maranhão, tá bom? Então, olha que lindo. Eles manteve. Hoje em dia, se for olhar, se você, o IPAM não tivesse tombado um lugar desse, já estava tudo em ruína. Tinha destruído. O que que eles fazem? Os arquitetos, eles mantêm. Se de repente cai um azulejo desse, ele vai atrás, ele pinta, ele faz ficar igualzinho como era no passado, tá? Então, ela foi fundada, a cidade, em 1612, e depois de ser invadida pelos holandeses, ela foi colonizada pelos portugueses. No centro histórico há ruas estreitas, olha lá, ó, tá vendo que as ruínas são mais estreitas do que o normal, tá? E sobrados, né, estão bastante sobrados, de fachada revestida de azulejo e sacada com mureta de ferro. Então, olha aqui as sacadas e as muretinhas, tudo de ferro. Isso aqui, com o tempo, olha lá, em 1612, nós estamos em 2020, já tinha tudo destruído. Então, o IPAM, ele mantém, tá? Ele mantém esse patrimônio histórico, tá? O IPAM, depois eu vou explicar para vocês, que é o Instituto... A professora vai olhar depois certinho como que é o nome, que eu sempre esqueço, porque é bem grandão. Deixa eu...